Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, como vocês viram aí no título, hoje eu vou estar mostrando para vocês como que eu faço os mini calendários, tá bom? Então a gente vai começar aqui montando a arte, tá bom? A parte personalizada do calendário, tá certo? Aqui eu vou estar usando o aplicativo Pixel Lab e aqui, pessoal, eu também já pesquisei as imagens que eu quero no Google, tá? Todas as imagens que eu quero, plano de fundo, imagem de personagem, tudo isso a gente faz, a gente baixa do Google, tá? É bem simples de baixar, acredito que qualquer um saiba fazer isso, tá bom? Então, já peguei as imagens, já tá tudo separadinho, para que a gente consiga montar a arte aqui do nosso mini calendário, tá certo? Aqui, pessoal, vocês estão vendo a tela desse tamanho. Esse tamanho é o plano de fundo que eu uso para montar qualquer tipo de caixinha, seja caixinha milk, caixinha meia bala, pirâmide, caixinha almofada, qualquer caixinha eu monto nesse plano de fundo. Eu vou mostrar para vocês o tamanho dele, tá bom? Ó, de largura ele tem 3.508 e de altura 2.480. Eu tô mostrando pra vocês, mas isso, pessoal, não importa, tá? Por que não importa? Porque o nosso mini calendário ele não vai sair desse formato, não vai sair desse tamanho. A gente, quando for selecionar a imagem, eu já vou mostrar pra vocês que a gente vai cortar essa imagem quadrada. A gente precisa que essa imagem esteja bem quadradinha, tá bom? Então isso pra gente aqui não importa muito em questão aqui do tamanho do plano de fundo. Eu só tô mostrando pra vocês, caso alguém fique com dúvida, né, qual o tamanho que tava, mas não se preocupem que esse tamanho não vai importar, tá bom? Então a gente começa, ó, a gente tá aqui nessa bolinha aqui de baixo, a gente vai importar, que é pra gente selecionar uma imagem, tá bom? Aí aqui já tá nas imagens que eu baixei, e aí a gente vai começar pelo plano de fundo. Esse que eu vou estar montando junto com vocês, pessoal, é do tema Baby Shark, tá? Esse daqui é uma arte que eu tenho que fazer e mandar para o cliente para ver se o cliente vai aprovar sim ou não. Caso o cliente aprove, aí sim eu posso dar início à produção, tá bom? Então vamos lá, vou selecionar aqui, ó, o plano de fundo. Eu selecionei e aqui embaixo, pessoal, ó, tem vários tipos de formato, tá vendo? Ó, tem quadrado, tem retangular, tem vários tipos de formato, e aí a gente vai selecionar no primeiro aqui, que é um quadradinho, e aí vocês podem observar que ele já vai cortar a imagem, tá bom? Ele já vai cortar essa imagem para ficar no formato quadradinho, tá bom? Se eu quisesse escolher outros formatos, eu poderia, tá vendo? Então, a gente vai selecionar o primeiro, que é o quadradinho, e aqui embaixo a gente seleciona. Pronto. Selecionei, pessoal, aqui, ó, e a gente vai vir nessa bolinha maior aqui, ó, do canto, tá vendo? Tem uma bolinha maior, e a gente vai aumentar essa imagem. Ela vai continuar sendo quadrada, o formato da imagem não vai mudar, porque a gente já selecionou ele quadrado. A gente só tá ampliando aqui para ficar melhor pra gente trabalhar, tá bom? Então a gente vai ampliar aqui a imagem, deixar ela maior, só para facilitar, para a gente poder trabalhar, para fazer as coisas direitinho, tá? Então eu selecionei aqui a minha imagem e eu venho nesse quadradinho aqui de cima, tá bom? Ó, e vou fechar ela aqui com o cadeado. Por que eu fecho essa imagem com o cadeado, pessoal? Para facilitar. Se a gente não fechar no cadeado, toda vez que a gente encostar nela, ela vai ficar se mexendo para um lado ou para o outro, porque ela vai estar solta. Ela vai estar solta aí no plano de fundo, esse plano de fundo branco, tá? Ela fica solta. Então a gente prende ela com o cadeado para poder facilitar. Vou aqui no importar de novo, vou selecionar a imagem do tema, que no caso é a imagem do Baby Shark, tá? Eu poderia já selecionar a imagem assim, só mudar aqui em questão do tamanho, mas eu gosto de colocar um contorno, tá? Então aqui embaixo, depois que a gente seleciona a imagem, aí aqui tem várias opções. A gente conseguiria cortar essa imagem, a gente consegue copiar, ó, vou copiar, fica duas imagens iguais, tá vendo? Vou apagar uma aqui. Tem aqui como a gente mandar ela pra frente, tem como a gente mandar pra trás, tá? Tem aqui pra gente mudar a posição dela, ó, a gente vai selecionando aqui, ó, pra poder mudar a posição.
tem várias configurações aqui que a gente consegue fazer com essa imagem. No caso aqui, a gente vai apenas colocar o contorno. Então, eu vou habilitar aqui o contorno, ele já fica automaticamente com o contorno branco e ficou aqui um contorno de largura de 2 centímetros. Pra mim, já é o suficiente, tá? Largura número 2. E aí, aqui, ó, nessa mesma bolinha, a gente vai ampliando o tamanho da imagem, tá certo? Então, a gente vem ampliando. E aí, a gente coloca, pessoal, na posição que a gente quer, tá certo? Eu vou colocar aqui no cantinho, porque aí me sobra mais espaço para estar escrevendo em cima. Pronto, pessoal, já mexi na imagem, já coloquei o contorno, já posicionei ela no lugar que eu quero. Eu venho aqui nos quadradinhos de cima novamente e vou colocar essa imagem no cadeado para que ela fique presa, tá? Assim, não vou conseguir mexer nela, se eu esbarrar, ela não vai sair do lugar. Venho aqui, ó, nesse azinho, fazer de novo para poder mostrar para vocês. Aperto nesse rasinho aqui de baixo e aperto em texto. E aí, a gente vai apagar aqui e vai escrever o nome e a idade do aniversariante, tá bom? Então, aqui no caso é Pedro, 3 anos, tá? Os 3 anos eu vou escrever aqui embaixo, pra ficar um embaixo do outro. E aperto aqui no OK, tá certo? Aí é a mesma coisa de quando a gente seleciona a imagem, aparece várias configurações aqui, tá bom? A gente vai mexer aqui primeiro em cor. A cor em si eu quero branca, então eu selecionei aqui no branco. Aqui já tem algumas cores, ó, separadas. E se a gente apertar nesse mais, aí vem uma paleta de cores onde a gente consegue, ó, selecionar qualquer cor e qualquer tonalidade da cor que a gente escolher, tá certo? No caso aqui, eu quero a cor branca mesmo. A gente vai aqui no ladinho e coloca na fonte. A fonte que eu sempre uso é essa daqui, é Amarante Bold. Não sei se eu tô falando certo, pessoal, mas é essa daqui que eu sempre uso. E a gente vai colocar também um contorno. Primeiro a gente habilita esse contorno e depois a gente tem a opção aqui, ó, de selecionar a cor que a gente quer pro contorno, tá bom? Eu vou escolher esse primeiro azul clarinho aqui, ó, tem um azul mais escuro e eu vou selecionar esse azul mais clarinho. E aí aqui, pessoal, como é pro nome, para dar um destaque maior, eu sempre seleciono 10 centímetros de largura do contorno, tá bom? Fiz isso, pessoal, e agora eu vou selecionar aqui o tamanho, tá bom? Eu vou aumentando aqui o tamanho. Até ficar um tamanho que eu acho que tá ok, tá certo? Vou ver aqui a posição onde eu acho que fica melhor, dá pra gente deixar no meio, mas eu acho que aqui no cantinho fica melhor. E basicamente tá pronta aqui, pessoal, a minha arte. Aqui meu cliente só pediu para colocar isso, o nome e a idade. Mas se quiser dá para colocar a data, dá para colocar algum agradecimento, dá para colocar várias coisas, tá bom? Mas eu deixo isso a critério do meu cliente. Então, pessoal, aqui eu já terminei a arte. Para eu poder salvar, a gente vai apertar nesse, parece um disco aqui em cima, tá vendo? É só a gente apertar nele e salvar como imagem, tá certo? É só a gente fazer isso. E aí, depois que a gente salvar essa imagem, ela vai para a galeria do nosso celular. Aqui eu tô fazendo pro celular porque eu acho que é muito mais prático do que fazer pelo computador. Então, depois que eu salvei essa minha imagem, eu vou na galeria e eu coloco lá para editar. Para editar, assim, só pra gente conseguir cortar o tamanho da imagem. E a gente não vai mudar o tamanho em si. A única coisa que a gente vai cortar é essa beiradinha branca, tá vendo? Então, a gente só vai cortar essa beiradinha branca e aí a gente já pode mandar pro computador, tá bom? Então, no caso aqui, eu vou salvar a minha e vou mandar pro meu cliente para ver se ele aprova sim ou não. Enquanto isso, pessoal, eu já tenho uma outra arte de um outro tema que já foi aprovado pro meu cliente e aí eu vou lá agora pro computador junto com vocês pra gente poder terminar. A gente começou fazendo essa encomenda e vai terminar com outra encomenda, tá? Porque essa daqui, como eu disse, o cliente ainda tem que aprovar. Então, vou salvar aqui e já volto com vocês lá na tela do computador.
Pessoal, eu sei que vocês têm agonia, né, de quando grava assim a tela do computador, mas é o único jeito, tá, pra eu poder mostrar pra vocês. E eu tô segurando o celular com uma mão só, porque com o tripé eu não consegui posicionar ele aqui direitinho, tá? Então, pessoal, aqui eu tô já no computador e aqui é o meu Excel. A gente vai vir aqui, ó, em inserir, imagem, documentos. E aí aqui eu vou procurar a minha imagem, ela tá bem aqui, ó. Pronto, essa imagem aqui é que a gente vai fazer o mini calendário, tá? Como eu disse pra vocês, a outra imagem que a gente acabou de fazer, o cliente ainda vai aprovar, né? Pra ver se ele quer daquele jeito sim ou não. E aí aqui, pessoal, a gente selecionou a imagem tá super grande, então a gente vai mexer aqui no cantinho, ó, tá vendo? Aqui no cantinho tá escrito altura e largura. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Eu mudo apenas a largura. A largura eu coloco a largura exatamente que eu preciso, e eu selecionando a largura do tamanho que eu preciso, automaticamente o Excel vai me dar a altura ideal, tá? Eu falo altura ideal porque a imagem não fica distorcida, a imagem fica tudo certinho. Então ele já me manda uma altura que vai ficar proporcional à largura que eu coloquei. E isso depende de imagem para imagem, tá? Tem imagem que eu seleciono aqui a largura e o calendário fica um pouquinho mais altinho, né? Essa imagem do personalizado do calendário fica um pouco mais alta. Tem umas que ficam um pouquinho mais baixa, mas é de acordo com a imagem, e aí quem dá essa altura é o próprio Excel. Eu prefiro fazer dessa forma porque aí não fica nada distorcido, fica tudo certinho, tá certo? Então aqui, ó, em largura, a gente vai mudar. A gente vai colocar 4,6. E aí a gente dá um ok aqui, ó. A gente colocou, a imagem ficou aqui, ó, já menorzinha. E aí, ó, quando eu apertar aqui na imagem, ficou, ó, de largura 4,6, que foi o que a gente colocou, e de altura 4,31. Então, quem deu essa altura, vocês viram que foi o próprio Excel, tá bom? Então, ele entende que para essa imagem ficar boa, nessa largura tem que ser essa altura. Então, eu não discuto com ele, eu não vou mexer nisso, tá certo? Então, a gente vem aqui, ó, vai selecionar essa imagem aqui pro cantinho. E aí aqui a gente vai copiando e colando, tá? Vai Ctrl C, Ctrl V para poder copiar e colar, tá certo? Então, ó, selecionar aqui, ó, a gente sempre dá um espacinho, tá? Pra poder dar certo. Aí que não foi. Pronto. E aí a gente vai fazendo isso, pessoal. Vai selecionando aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V. E vai selecionando a quantidade de imagem que a gente precisa, tá? Aqui, pessoal, dessa largura 4x6, a quantidade que cabe em uma folha é 18. Cabe 18 imagens. É claro que se a imagem for, como eu falo, for menor de altura, aí cabe mais. Mas desse tamanho cabe 18, tá? Cabe 3 fileirinhas, tá certo? Então, pessoal, vou selecionar aqui. No caso, essa encomenda são apenas 5 imagens. E aí eu vou selecionar aqui tudo certinho e vou colocar para poder imprimir. A impressão, pessoal, eu vou estar usando a folha Offset 180 gramas, mas você pode usar a folha Opaline, você pode estar usando também a folha Verger, tem a folha Offset de outras gramaturas, dá para fazer na folha fotográfica também, tem vários tipos de folha que você consegue estar fazendo essa impressão, tá certo? Então eu vou selecionar aqui tudo direitinho e já mostro para vocês como que eu faço a impressão, tá certo? Selecionei aqui, pessoal, as 5 imagens, como eu disse, são 5 calendários, então eu não vou imprimir mais que isso, porque não tem necessidade.
E aí a gente vai fazer a impressão dessa folha. Se a gente quiser, tem como a gente salvar isso daqui, mas eu não vejo necessidade. Do jeito que tá aqui, eu já mando direto pra impressora. Então eu já coloquei a folha na minha impressora. Venho aqui em arquivo, aperto em arquivo, venho em imprimir. Aí ele tá aqui, ó, já mostra como que ele vai ficar na folha, tá vendo? E aperta aqui em imprimir. Ó, já começou a fazer a impressão, e aí eu já vou mostrar pra vocês como é que ficou, tá bom? Prontinho, pessoal, ó, aqui já fiz a impressão, ó. Ficou certinho. Vendo? E aí agora, pessoal, aqui é só a gente recortar e terminar o mini calendário, que a gente vai fazer isso no próximo vídeo, tá bom? Eu vou deixar separado esses vídeos assim que tem que montar a arte, tudo certinho, em 2 vídeos, pessoal, senão fica uma coisa muito grande, tá? Eu vou ver se eu posto esses 2 vídeos ainda hoje, posto um pouquinho mais cedo, outro um pouquinho mais tarde, tá bom? Pra vocês poderem acompanhar tudo certinho, tá certo? Então, volto com vocês daqui a pouco em outro vídeo, tá bom? Então, espero muito que vocês tenham gostado até essa parte. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo aqui do canal.